Oi, oi, seja bem-vindo a mais um Mete a Cara no Revit. Aqui nós discutimos as ferramentas necessárias para você dominar o Revit e fazer os seus projetos de forma simples e rápida. Eu sou a arquiteta Leidiane Caramel e hoje a gente vai falar sobre corte e aterro, ou corte e preenchimento, que é como o Revit chama. Então, calcular corte e aterro de um terreno pode ser um processo bem complicado, dependendo do que você tem. Então, eu vou te mostrar como é que o Revit pode fazer esse cálculo automaticamente para você, desde que você forneça as informações necessárias para que ele consiga fazer isso sozinho. Você precisa mostrar para ele exatamente o que você quer fazer, e aí ele vai conseguir te dar essas informações de uma forma muito simples. E eu tentei mostrar que além de você conseguir extrair essas informações do seu projeto de uma forma rápida, você também consegue usar essa ferramenta para te ajudar a projetar. Porque dependendo do volume de terra que você precisa colocar ou retirar em um terreno, você vai estudando as possibilidades de níveis que você pode trabalhar no seu projeto. Então, por exemplo, às vezes você pensou em colocar o seu térreo em um nível específico, sei lá, 1 metro acima do nível da rua. E aí você, avaliando as condições do seu terreno e de corte, de preenchimento, você vê que vai faltar muita terra, ou vai sobrar muita terra. E faltar terra é ruim, porque você precisa comprar, e sobrar terra é ruim, porque você precisa gastar com caçamba, enfim. Então, caso a terra que você tenha no seu terreno seja de uma boa qualidade, você pode reaproveitar ela. Então, se você tira de um lugar, você pode colocar no outro e assim você reduz os custos da sua obra. Então, essa ferramenta pode ser bastante útil para te ajudar até na hora de projetar, para reduzir custos e até para agilizar a sua obra mesmo. Então, é isso. Eu considero essa ferramenta de grande importância, apesar de ser bastante simples de trabalhar com ela. Eu sei que para quem está começando pode ser um pouco complicado tudo que eu vou falar, da forma que eu vou falar, mas também você pode salvar aí e quando você realmente for usar, você volta nesse vídeo e vê como é que foi feito e tudo. É preciso entender um pouco sobre as fases de projeto do Revit. Eu vou fazer uma aula detalhada sobre isso ainda, mas é bom também para você começar a se familiarizar com esse assunto. Eu comecei o vídeo já com as minhas topografias, com os meus terrenos criados. Eu vou fazer uma aula depois explicando certinho como é que faz para criar um terreno, as formas que você pode fazer isso. Mas agora de início não foi a intenção ensinar como é que você cria um terreno dentro do Revit. Eu já comecei com eles criados. Enfim, é isso. Eu espero que você aproveite a aula e isso te ajude. E vamos lá! Então vamos lá. Eu tô aqui com dois terrenos que eu vou usar como exemplo. O primeiro, você pode notar que tem uma curva de nível passando aqui no meio, então ele tem um desnivelzinho sim. Já o segundo, ele tá plano, que eu vou usar ele para outro exemplo e eu preferi deixar uma superfície plana que vai facilitar o entendimento. Tá, então, para a gente começar a trabalhar com corte a aterro, o que é importante saber? Como que o Revit vai fazer esse cálculo para mim de corte a aterro? Sim, ele vai fazer tudo de uma forma automática, sem que você precise ficar calculando tudo, mas você precisa das informações corretas para ele. E o que ele precisa para fazer isso? Você vai começar definindo, falando para ele qual que é seu terreno original, o que você tem de topografia inicial, que é a existente, e depois você vai criar uma nova topografia que vai ser feitas alterações com base nela. Então você fica com duas topografias, a original e a que vai ser alterada para calcular corte a aterro. Aqui no Revit, a forma de você trabalhar com isso é utilizando as fases. Você pode encontrar as fases aqui nas propriedades. Ó, por exemplo, aqui embaixo eu tenho fase e nesse caso, como é uma vista, então aqui eu tenho os parâmetros de fase que me mostram, dependendo do que eu definir aqui, o que eu tenho no meu projeto naquele momento, naquela fase. Então, por exemplo, se eu seleciono essa topografia, aqui embaixo eu tenho fase, fase criada existente e fase demolida construção nova. O que é importante aqui? Deixar as minhas fases das minhas topografias como existente, porque são as topografias originais. Então, eu vou dizer para o Revit que esse terreno já existe. Então, tá, aqui tá certo, fase criada existente, e esse daqui tá em construção nova.
E não, eu quero que seja existente também, porque é outro exemplo que eu vou usar. E como eu fiz uma segunda topografia, o Revit meio que entendeu que essa daqui seria na fase de construção nova. Mas não. Então tá, então defini isso. Tá definido que essas duas topografias são existentes e agora eu preciso falar para ele que eu quero fazer alterações nessas topografias de forma que ele entenda e calcule para mim o que eu vou ter de corte e preenchimento de terreno. A ferramenta que a gente usa para fazer isso fica aqui em Massa e Terreno, região com eixos. Então, quando eu clico, ele já me dá duas opções. A primeira é para criar uma superfície exatamente igual à que eu já tenho. E a segunda, ele dá uma suavizada nos pontos internos e pega mais assim o perímetro. Eu vou pegar a primeira e agora eu preciso selecionar uma das duas topografias. Vou começar com essa daqui. Cliquei, ele me deu os pontos que eu tenho desse terreno. Se eu seleciono, eu vejo a elevação aqui em cima. Ó, esse aqui está em -1, esse daqui está em -1 também, e esse daqui está em 1. Se tiver tudo certo, é só finalizar, senão você pode alterar também. E agora, eu tenho duas superfícies aqui, ó. Vou dar um zoom. Peguei, e ele já colocou para mim que essa topografia é para fase nova. Então, ele já pegou essa informação certinha. Ó, você pode notar também que quando eu seleciono essa nova topografia, aqui embaixo eu tenho em outros alguns valores, ó, corte, preenchimento, preencher e cortar. Porque ele sabe que essa é uma nova superfície que vai ser trabalhada e as alterações que eu fizer nesse terreno já vão ser atualizadas aqui automaticamente. Se eu pego uma topografia existente, igual essa daqui, pode ver que eu não tenho os mesmos parâmetros, as mesmas informações. Eu só tenho essas aqui, área projetada e área da superfície, mas que eu também tenho na outra. Pode ver aqui em cima que eu tenho, e aqui embaixo estão as novas propriedades que eu tenho. Então, se, por exemplo, se eu vier aqui, editar superfície, e eu quero dizer que isso tudo eu vou deixar ele nivelado, no mesmo nível, sei lá, em 1 metro, pode ver que ele já subiu aqui. Eu vou finalizar. Selecionei. E aqui ele já atualizou para mim informações de corte e preenchimento. Ele não teve que cortar nada, porque tudo isso subiu, mas teve que preencher aqui todos esses valores. O mesmo acontece se, por exemplo, eu jogar para baixo os valores de elevação. Então, por exemplo, -1. Ele já desceu em relação ao meu terreno original. Vou finalizar, vou pegar ele aqui. Opa, peguei errado. E aqui, em cortar, ele já atualizou para mim com os valores que ele teve que cortar. Então, essa é uma forma de trabalhar com a topografia. Então, você cria uma nova, utilizando a ferramenta região com eixos, e vai atualizando, adaptando conforme você precisa para o seu projeto, que você já vai tendo essas informações aqui mesmo nas propriedades. Depois você pode exportar tudo isso para uma tabela, mas já vamos falar sobre isso. Agora eu quero mostrar um pouco sobre a plataforma, como é que ela funciona. Eu já falei sobre ela em outros vídeos e eu achei melhor usar aqui essa topografia que está toda niveladinha como exemplo. Então tá, eu tenho aqui a minha topografia existente, eu vou criar uma nova da mesma forma, eu venho aqui em Massa e Terreno, região com eixos, criar uma nova superfície, essa primeira opção aqui, seleciono, vou deixar assim mesmo e finalizo. Se, por exemplo, eu não quisesse que aparecesse tudo isso daqui, essa topografia aqui que é anterior, eu poderia mudar as minhas fases. Filtro da fase, eu vou dizer que eu quero mostrar novo. Então, eu fico aqui só com as minhas topografias novas. É interessante também nomear elas, se você for colocar na tabela com um nome, enfim. Você tem esse parâmetro de nome aqui nas propriedades. Então, se eu seleciono ela, eu venho aqui em nome, eu posso dizer que é a nova 2. Por que nova 2? Porque essa daqui vai ser a nova 1. Muito criativo. Vou vir aqui então e mostrar tudo.
Essa daqui é existente, então vou colocar um nome de existente 1. Pegou a nova, não é isso que eu quero, pegou aqui existente. Nome existente 2. Agora eu altero aqui meu filtro da fase para mostrar novo. Eu vou fazer uma aula depois explicando sobre as fases certinho, mas não é a intenção hoje. E fico aqui com as minhas duas topografias novas que eu criei. Então, eu vou abrir aqui uma planta do terreno e vamos supor que eu precise fazer a minha plataforma aqui a 1 metro em relação ao nível 1, ou nível 0, não sei. Vem aqui, massa e terreno, plataforma de construção, pegar a ferramenta retângulo, desenho aqui mais ou menos do jeito que eu quero de 10 por 10. Então, 10, uso as cotinhas temporárias para ajustar, 10. Nível 1, e vou colocar um deslocamento de 1 metro. Finalizei. Venho aqui no meu 3D, tá aqui a minha plataforma. Esse daqui é o meu aterro. Você pode notar que aqui embaixo eu já tenho preencher. Ele já calculou para mim esse valor, mas vou passar um corte aqui antes. Tá, então tá aqui o meu corte. Eu disse que eu queria a minha plataforma no nível 1, com deslocamento de 1 metro. Então, 1 metro acima do nível 1. Meu nível 1 tá aqui. Vamos soltar uma cotinha, então, para ver como é que tá esses níveis. Então, peguei aqui em cima, 1 metro, exatamente. Tá, essa minha plataforma, ela tá com uma espessura, vamos ver, editar tipo, editar de 30,48 centímetros. Então, ela tá bem grossinha. Vou diminuir aqui para 10. Você poderia duplicar, mas eu vou fazer direto. Ó, e pode notar que diminuiu a espessura, ele subiu, ó. Ele sobe esse aterro aqui até encontrar a plataforma, mas o que ele está usando para calcular é isso daqui. Ele teve que aterrar isso daqui e mais a plataforma. Só que ele não está considerando isso para mim. Se eu solto minha cotinha para cá, ele está fazendo o cálculo, então, considerando que a altura é de 90 dessa topografia aqui, desse preenchimento. Então, você vai avaliar conforme o seu projeto. Se, por exemplo, você precisa entregar sua plataforma no nível 1 com 1 metro acima de deslocamento, tudo bem, então tá tudo certo. Mas se você tá vendo o corte aterro mesmo e precisa ver, calcular certinho quanto que vai dar de volume de terra para preencher 1 metro, então aqui não vai dar certo, porque ele está considerando 90. Então você avalia, se for o caso, você vai ter que alterar a altura da sua plataforma. Então, por exemplo, se eu preciso que ele calcule o volume de terra com 1 metro de altura, eu vou pegar minha plataforma aqui e a altura, então, eu vou colocar o que eu quero mais o valor da espessura dela, que no caso é 10 centímetros. Aí, se eu jogo a minha cotinha aqui para baixo, eu vejo que esse volume aqui agora está com uma altura de 1 metro. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso daqui. E, para o caso de corte, vamos fazer um lá. Terreno, plataforma de construção, fazer aqui, ó, só para usar de referência, vou mover para cá. E agora eu quero no nível 1, menos 1 metro. Finalizo. Então tá aqui. Vamos jogar a cota para ver como é que tá. Daqui até aqui. 1,10 m. Nesse caso, ele teve que escavar tudo isso daqui para entregar a minha plataforma com 1 metro
abaixo do nível 1. Então, ele escavou o que eu quero, mais a espessura da plataforma. Se eu alterasse aqui a espessura, sei lá, vamos voltar para ponto 3. Pode ver que ele joga para baixo. E essa espessura da plataforma está sendo considerada na hora de calcular o corte de terra. Então, nesse caso... Oi, Caio. O Caio não pode me ver gravando. O nome dele é Caio, meu cachorro. Ele não pode me ver gravando, que ele quer dar um jeito de aparecer e chamar atenção. Então, nesse caso, novamente, você precisa avaliar o que você está querendo no seu projeto. Se você precisa entregar a sua plataforma a 1 metro abaixo do nível 1, tá tudo bem. Mas se você quer calcular mesmo o volume de terra que vai ser retirado, considerando uma altura, uma profundidade de 1 metro, então, nesse caso, você precisaria alterar a altura da sua plataforma. Então, vou mudar aqui a minha cotinha. Vou voltar a minha plataforma aqui para 10 centímetros de espessura. Então, aqui está sendo calculado 1,10 m. Naquele caso, eu tive que aumentar, então aqui eu vou ter que diminuir. Então, fica menos 0,9. Que aí ele escava certinho 1 metro que eu preciso. Tá aqui. É isso daqui que está sendo considerado para calcular o volume de corte. Então, quando eu seleciono, eu venho aqui nas propriedades, já tá aqui, ó, cortar 100 metros e uns quebradinhos. E aqui também, preencher 99 e uns quebradinhos. Agora, vamos voltar aqui para esse terreno, então, para essa topografia. Vamos supor que esse daqui seja um terreno grande, que pegue um pouco de entorno, que ele tá grande mesmo, e eu vou diminuir para um terreno específico, vou colocar, sei lá, uns 15 por 20 metros, mais ou menos, e fazer as alterações nesse terreno menor. Então, eu seleciono meu terreno, venho aqui em massa e terreno, e escolho dividir superfície, seleciono a minha superfície. Ele tá falando que não dá para fazer aqui nessa vista 3D. Vem aqui para minha planta de terreno, então, dividir superfície, seleciono. Vou pegar aqui a ferramenta retângulo e vou fazer 20, não, 15, ops, coloquei 150, 15 por 20. Ah, não tem nada, já sei o que é. Eu fiz essa divisão com base na minha plataforma existente, não é isso que eu quero. Então, pera lá. Vou voltar lá. Agora aqui, eu vou mudar a minha fase para mostrar novo. E agora, dividir superfície. Seleciono. Tinha selecionado a topografia anterior. Faço lá quanto que eu quero, mesmo medidinhas. 20 por 15. Finalizo. Agora tá aparecendo. E vamos supor agora que eu queira fazer as alterações com base nesse terreninho menor. Então, eu preciso criar a minha região com eixo, que vai ser a minha região a ser trabalhada, só que essa daqui ela tá em construção nova. Eu vou mudar ela para existente. Ela sumiu por causa do meu filtro de fases. Vou voltar meu filtro de fases para mostrar tudo. Agora eu venho em massa e terreno, região com eixos. Primeira opção. Pego aqui. E vamos supor que eu quisesse... O que eu quero fazer com esse terreno, hein? Eu vou planificar ele, mas eu vou deixar ele elevado. Por algum motivo eu quero ele mais alto. 2 metros. Finalizo. Agora eu vou mesclar. Agora que eu já usei essa superfície como referência, eu vou mesclar ela com o restante do meu entorno. Então, vou vir aqui em massa e terreno, mesclar superfícies, pego a pequenininha e pego a vermelha, que no meu caso eu sei que é a fase existente.
E aí, fazendo isso, mesclando, quando eu seleciono a minha nova, que eu planifiquei, eu já vejo aqui embaixo de novo essas informações. Então, eu precisei antes mesclar essas superfícies e ele me deu essas informações, porque antes eu não tinha. Então, beleza. Eu já tenho uma ideia de como que eu faço para o Revit me dar as minhas informações de corte, preenchimento. Agora eu vou colocar essas informações em uma tabela. Então, vou vir aqui na aba Vista. Aqui, ó, Tabelas. Tabela Quantidades. Aqui eu vou descer lá para Topografia e OK. Agora eu vou colocar os campos que eu quero na minha tabela. Então, por exemplo, eu posso colocar o nome que eu usei para identificar, que eu coloquei existente 1, existente 2, novo 1, novo 2. Se você quiser, você pode colocar e você avalia se vai ser relevante para você ou não. Cortar, que é importante. Preencher. E corte preenchimento de rede também. Aí tem algumas outras informações que pode ser que sejam úteis para você. Se você estiver trabalhando com um terreno com mais desnível, você pode colocar aqui a área projetada e a área de superfície. Como o meu está bastante plano ou com bem pouco desnível, não vai dar muita diferença. A área projetada é a que você vê em 2D, tipo quando você define lá que vai ter 5 por 5 metros, e a área da superfície é a área real, considerando os desníveis daquele terreno. Então tá, vou deixar assim mesmo, vamos criar para ver como é que tá. E tá aqui a minha tabela. Cada uma dessas linhas correspondem às minhas topografias aqui que eu trabalhei. Algumas estão com nome, porque eu coloquei nome nelas, e outras não estão, porque eu não coloquei. Então, eu posso voltar aqui se eu quiser manter esse campo nome, se for importante. Eu posso voltar e falar que aqui, então, eu pego essa topografia. Ó, é importante salientar que não é a plataforma, é a topografia. E venho aqui em nome e falo que é a plataforma 1. Que eu sei que é a topografia que está sendo usada para criar a plataforma 1. Essa daqui vai ser a plataforma 2. Por quê? Porque eu estou falando. Que eu estou inventando. Esse daqui vai ser novo terreno menor. Por quê? Porque sim, estou inventando. Faltou um ainda. Posso vir aqui realçar no modelo, ver qual que é. Aqui. E esse daqui é um existente. Chamar de existente 3, que já tem 1 e 2. Então, existente 3. Mas esse daqui não é muito relevante, não. Você coloca os nomes bonitinho para o que você precisar. É só para não ficar com os campos vazios aqui. Tá, então aqui eu tenho cada superfície topográfica criada com seus valores de corte e preenchimento. Ó, aqui em corte, por exemplo, vamos pegar aqui algum que eu vou saber identificar. Essa daqui eu sei que é a plataforma 1 e eu sei que está precisando preencher. Então, vem aqui na tabela, plataforma 1 está preenchendo 99,98 metros cúbicos. Mas, por exemplo, eu não quero assim, eu quero que ele calcule tudo para mim em total. Então, vou entrar aqui nas propriedades da tabela, acho que formatação, editar. Então, aqui, cortar. Eu posso pegar o cortar, o preencher e o corte preenchimento de rede e fazer essa alteração, que é, aqui embaixo em nenhum cálculo, coloco calcular os totais. Preencher, calcular os totais, corte preenchimento da rede, calcular os totais. Aí eu volto aqui em classificar, agrupar, seleciono total geral, título contagem totais, e tiro essa opção itemizar cada instância, que ele não vai ficar fazendo uma linha para cada superfície topográfica, vai ficar uma só, ok? Então, ó, pode ver que o nome sumiu, porque como eu tinha vários nomes, agora, caso eu queira mostrar dessa forma, não é interessante deixar esse campo nome. E ele calculou para mim que eu vou precisar cortar 2.392,81 metros cúbicos e preencher 691,60.
E a diferença entre esses valores é de menos 1.701,21 metros cúbicos, sendo que esse valor é o que está sobrando de terra. Por quê? Porque eu sei que aqui em cortar, ele está cortando tudo isso, e aí ele está usando uma parte para preencher. E aí isso daqui é o que me sobra. O área projetada e a área da superfície também seria bom de tirar. Então, fica essas duas opções de apresentação da tabela. Se você quer mostrar o total assim, então vamos lá em campos. E a gente tira nome, área projetada e área da superfície. E se eu quiser apresentar de uma forma mais detalhada, com os valores de cada superfície topográfica, aí eu mostro daquele outro jeito. Então, tá aqui. Eu quero frisar que essa é uma ferramenta não apenas para calcular, mas que ela pode ser uma ótima ferramenta para você projetar, porque você tendo uma ideia de quanto você vai precisar cortar e aterrar, você já consegue definir melhor os níveis do seu projeto. Então, por exemplo, vou voltar aqui no 3D. Eu vou apagar, deixa eu ver. Vamos ficar só com essa daqui, vou apagar tudo isso. Deleto isso. Deleto isso. Vou mudar aqui para mostrar novo. Pensando bem, eu acho que eu vou fazer outra superfície topográfica. Quero essa aqui não. Tá. Vou editar essa superfície existente então, porque eu quero colocar uns desníveis doidos. Vamos ver, aqui tá com 0, aqui tá com 0, tá tudo 0, né, que eu planifiquei. Tá, então eu vou colocar tudo isso aqui em 5. Isso aqui vamos supor que seja o fundo. Aqui a frente é um terreno em aclive. Então aqui 0, 0, 5, 5, beleza. Finalizo. Agora vamos lá. Massa terreno, região com eixos. Eu vou querer ela exatamente igual. Beleza. Agora vem aqui em terreno. Vou criar uma plataforma de construção. Plataforma de construção. Vou fazer um retângulo aqui. Vamos supor que eu queira toda a minha casa, fazer 30 por 30. Nesse platô aqui, nessa plataforma. Então, 30 por 30, finalizo. Vou lá no meu 3D. Vou mudar aqui o filtro da fase para mostrar novo. E eu falei que eu queria tudo isso aqui no nível 1. Então, se eu venho na minha tabela de topografia, ele já me diz que eu preciso cortar 3.209 metros cúbicos de terra. É bastante coisa. Então, sabendo disso, eu consigo ir trabalhando para deixar com menos movimentação de terra possível, se assim eu quiser. Vou pegar minha plataforma aqui e vou falar que eu quero ela no nível 2, então. Ó. Então, agora mudou. Então, teve que cortar um pouquinho aqui e preencher outro tanto. Então, esse de preencher é tudo de terra que eu vou ter que adquirir. Então, eu poderia tentar igualar esses valores ao máximo de cortar e preencher. Vou deixar, então, vamos baixar um pouco essa plataforma nível 1 menos 2. Nível 2 menos 2. Então, a gente vê que aqui a gente tem um pouco de corte e aqui a gente tem um pouco de aterro. Eu tive que cortar 640 e preencher 130. Uma diferença, então, que me sobrou 509,35 metros cúbicos. Então, aqui eu tive que cortar muito mais. Vamos tentar, então, menos 1,5. Ó, já deu valores bem mais aproximados. Cortei um pouco mais ainda e me sobrou 59 metros cúbicos de terra. Então, se eu quero ainda eliminar isso que eu tô cortando, subir mais um pouquinho essa plataforma. Acho que deu pouca diferença, vamos ver. Deu pouca diferença, mas como é um terreno grande também, de 30 por 30 metros, os 10 centímetros já deu uma boa diferença no final. E aí você vai ajustando
conforme você quer, se for o caso de você querer ter menos movimentação de terra no seu terreno, se for uma prioridade no seu projeto. Então é isso. Eu vou fazer uma aula ainda falando sobre as fases e outra falando sobre topografia no geral, porque aqui eu só quis mostrar rapidão mesmo que você consegue ter esses cálculos de corte e aterro que pode dar bastante trabalho na vida real, né? Calcular isso na mão. E você, sabendo usar o Revit, você consegue esses resultados de uma forma bem precisa. E eu não aguento meu dog. A cara dele. Vem aqui, vem. Vem aqui, que você tá de bandana nova. Oi, 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 oi. E é isso então, e até a próxima. Então, sobre corte e aterro é isso, gente. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula, que ela tenha sido útil para você. Se ficou alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo ou me mandar um direct. E se tem algum assunto que você quer ver por aqui, alguma coisa que você tem dificuldade, pode me falar também. Então é isso. Se você gostou do conteúdo, curte aí, dá um like, se inscreve no canal, segue no Instagram, curte no Facebook, tudo isso daí para dar uma força. Recomenda para os seus amigos que você sabe que querem aprender Revit. E é isso aí, e a gente se vê no próximo Mete a Cara no Revit. Tchau, tchau!